A paz do Senhor. Tudo bem com você? Como que você passou a semana? Como que você tem passado os seus dias? Como está a sua vida? Tudo tranquilo ou você tem vivido guerras atrás de guerras? E o que você tem feito para vencer estas guerras? Você tem batalhado, você tem se levantado, empunhado a sua arma, vestido e revestido da armadura que o Senhor já deu? Então, eu estou aqui para te ajudar. Se você está com dificuldades em batalhar, eu estou aqui enviada pelo Senhor para te ajudar a batalhar. E hoje nós vamos começar mais um dia de batalha. Eu estou fazendo a leitura do livro com vocês, O Plano de Batalha para a Oração. A gente está indo do treinamento básico até estratégias com propósitos. Esse livro, ele é baseado naquele filme Quarto de Guerra. E esse livro ele é de autoria dos irmãos Kendrick. São os irmãos norte-americanos. Eles fazem filmes. Então, eles são muito usados e inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. E através desse livro, Deus tem abençoado grandemente a minha vida. Eu tenho crescido espiritualmente através dos estudos, porque esse livro ele é baseado na palavra do Senhor, traz muita referência da palavra do Senhor para nós. E seguindo os ensinamentos que eu tenho aprendido aqui, eu senti no meu coração de passar um pouco disso para vocês, para te ajudar também a batalhar. E antes de começarmos, eu quero te pedir que você tire um tempinho agora, que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você compartilhe. Me ajude a fortalecer esse canal para que nós possamos levar essa palavra a cada dia mais pessoas, que mais pessoas possam estar abençoadas. Se você se sente abençoado, me ajude a abençoar mais pessoas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém? Então, nós já fizemos até aqui. Esse já vai ser o 10º vídeo. Então, nos vídeos anteriores, nós fizemos uma introdução, nós falamos, começamos a fazer o alistamento. O que é o alistamento? Quando a gente falou sobre o legado da oração, o poder da oração, a prioridade da oração. Aí a gente estava se alistando nessa batalha, né? Depois nós passamos para o treinamento básico, que é o que nós nos encontramos hoje. Nós já falamos sobre o propósito principal da oração. Nós já falamos do que é e o que não é oração. Nós já falamos dos tipos de oração. Nós já falamos também quais são as respostas de Deus à oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração programada, que é o capítulo 8. Então, o que é uma oração programada? Como fazer uma oração programada? Eu vou ler o capítulo. Depois da leitura do capítulo, eu vou falar aquilo que o Senhor, Espírito Santo, colocar no meu coração e eu vou falando para vocês, porque primeiro eu li, fiz um estudo e aquilo que o Senhor foi colocando eu já anotei e eu vou passando e Deus vai enriquecendo esse trabalho. No final, eu vou passar um exercício para você e finalizando, nós vamos fazer a oração que se encontra aqui no capítulo. É uma oração maravilhosa, todo final de capítulo tem uma oração maravilhosa. Então, eu quero te convidar a fazer esse estudo comigo. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, ouvindo, eu te aconselho aí nessa playlist, que ela se chama O Plano de Batalha para a Oração, e começa lá do primeiro vídeo. E vai fazendo o estudo junto comigo. Vai anotando, vá fazendo os exercícios que eu vou passando para você. Os exercícios, eles não têm ele aqui no livro. Os exercícios
O Senhor vai colocando no meu coração e eu vou colocando os exercícios aqui. Aquilo que o Espírito me inspira, eu coloco para você. Então, para te ajudar a exercitar. Por quê? Porque nós precisamos de ser um exército forte que luta contra o mal. Mesmo a gente não acreditando, isso acontece. Nós vivemos num campo de batalha. Todos nós vivemos num campo de batalha. E aquela pessoa que não se prepara, que não se veste, não se reveste da armadura de Deus, aquela pessoa que não busca o Senhor, aquela pessoa que não lê a palavra, que não ora, que não jejuma, que não tem compromisso com Deus, o inimigo faz coisas terríveis na vida dela. Então, nós devemos, mesmo aquelas pessoas que falam assim, eu sou de Jesus, mas se ela não se posiciona como quem é de Jesus, ela fica ali, ó, no meio daquela batalha acirrada. É como se fosse um soldado que abaixa as armas e abaixa a cabeça. O que que vai acontecer com esse soldado? O inimigo vai atacá-lo e vai matá-lo. Então nós precisamos imediatamente nos levantarmos, olharmos para nossa família, olha para nossa própria vida, olha para a vida da nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Quantas pessoas estão precisando de ajuda? E a palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Por isso, nós precisamos aprender a batalhar em oração. Porque a nossa batalha não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa batalha é contra principados e potestades, hostes malignas que vivem nas regiões celestes. A gente não vê, mas a atuação deles é ferrada. É só a gente olhar para o sistema que está regendo o mundo. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E nós, como pessoas de Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos posicionar, batalhar, aprender a usar as armas de guerra que já estão disponibilizadas para nós. E é esse o objetivo desse estudo. É aprendermos a usar as armas que já estão disponibilizadas para nós. Armas que não são carnais, armas que são espirituais. Amém? Então hoje nós vamos aprender a usar uma arma poderosíssima, muito poderosa, que se chama oração programada. Vamos junto comigo? Então eu vou começar fazendo a leitura, tá bom? Ouça comigo. Se você puder colocar um fone de ouvido para ouvir a leitura, se você puder estar num canto reservado para ouvir essa leitura, se você não puder também, enquanto você está arrumando a sua casa, enquanto você está dirigindo, o importante é que você ouça. E se você puder depois ouvir de novo, melhor ainda. Se você ouviu esse vídeo uma vez e puder ouvir de novo e ouvir de novo, é melhor ainda. Quanto mais você ouvir, mais esse ensinamento vai entrar na sua mente e mais você vai conseguir decodificar os mistérios que Deus coloca para nós aqui nesse dia. Amém? Então vamos começar. Capítulo 8. Quando? A oração programada. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Marcos 6,46. Isso é Jesus, né? Certos momentos em sua vida lhe trarão motivação para orar. Pode ser uma crise, uma esperança ou um medo desesperador. Mas a oração também deve fazer parte da sua programação diária. E não apenas antes das refeições ou quando se vai para a cama.
Estamos falando de um tempo reservado exclusivamente para o Senhor e para o seu relacionamento com Ele. Esse é o nosso alvo para este capítulo, a oração agendada. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós somos encorajados a orar sem cessar. Isto significa nunca distanciar-se da atitude ou ação de falar com Deus e ouvi-lo. A oração deve ser uma parte natural do nosso pensamento, não só durante a nossa adoração, mas também durante o nosso trabalho. Não apenas em nossos momentos de silêncio, mas também em nosso caos. Nós oramos porque Ele está presente. Nós oramos porque Ele é Deus. Nós oramos porque Ele se importa conosco. Mas isso não significa que estamos pecando se não estivermos orando a cada segundo, todos os dias. Isso seria impossível. Mas quando dizemos que crianças estão sempre brincando, ou que adolescentes estão sempre ao celular enviando mensagens de texto para os amigos, não significa que eles nunca fazem qualquer outra coisa a não ser brincar ou usar o celular sem parar. O que estamos querendo dizer é que as crianças estão constantemente tentando integrar a brincadeira no que estão fazendo. E muitos adolescentes se comunicam várias horas com seus amigos através de mensagens de texto ao celular. Da mesma forma, Deus deseja que a oração se torne uma oportunidade permanente de tirarmos o proveito máximo, silenciosamente louvando, agradecendo e dependendo dele a qualquer momento e em qualquer contexto em nossas mentes e em nossos corações. Curiosamente, a Bíblia conecta a oração à queima de incenso diante do Senhor. Apocalipse 5:8 diz que as taças douradas de incenso no céu são as orações dos santos. Davi também escreveu: Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Salmo 141, versículo 2. Para saber o que essa analogia realmente significa, verifique novamente as instruções originais de Deus sobre o altar do incenso, que ficava localizado dentro do tabernáculo. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. É assim que devemos ver a oração. Ela é uma parte crucial da vida de um cristão. É uma prioridade e uma paixão. Mas, junto com essa atitude constante de oração, deve haver momentos em que nós nos comprometemos a orar como parte de nossa agenda diária. Esses são momentos em que intencionalmente nos concentramos somente na oração, não apenas como mais uma de nossas atividades, mas é quando dizemos com nossas ações e prioridades que Deus está acima de tudo em nossa vida. De fato, Ele é a própria vida. Queimar incenso era uma parte do hábito e da agenda diária dos sacerdotes. Apenas de um incenso queimar durante todo o dia, a queima estava programada para começar no início do dia e terminar à noite. Nós também devemos fazer da oração uma parte da programação de nossa vida. Mesmo com as suas responsabilidades como rei, Davi disse: De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Salmo 55:17. De modo semelhante, Daniel ia para o seu quarto, abria a janela e rotineiramente orava a Deus 3 vezes por dia. Mesmo quando orar em um momento não apropriado pudesse significar a perda de sua vida. Os seus inimigos sabiam quando deveriam vigiá-lo. E em Marcos 1 e Lucas 5, nós vemos Jesus levantando cedo como parte da sua rotina,
para passar tempo em oração. Quer você seja o CEO de uma empresa ou o empregado, você ainda assim deve priorizar a oração como uma necessidade em sua agenda de cada dia. Os casais devem agendar um horário para orar juntos. As famílias devem fazer da oração uma parte de sua rotina normal. E as igrejas precisam programar momentos e reuniões de oração dentro de suas próprias congregações, bem como em parceria com outras igrejas em sua cidade. Quando agendamos algo, estamos menos propensos a esquecê-lo ou a tratá-lo como algo que vamos ver se dá para fazer mais tarde. Após um tempo, a oração se tornará uma rotina e depois um hábito sagrado. Esse é o objetivo quando programamos a oração. Nós arrumamos tempos para qualquer coisa que consideramos importantes o suficiente para nós, mesmo quando estamos extremamente ocupados. Mas lembre-se, Jesus era mais ocupado que todos nós e ele priorizava a oração diária. E se o homem mais rico da sua cidade chamasse você hoje e dissesse que iria lhe dar $10.000 em dinheiro todas as manhãs se você aparecesse e tocasse a campainha na casa dele todos os dias às 6 horas? Você estaria lá? Com certeza, sem dúvida alguma. Por quê? Porque se realmente queremos algo e achamos que é muito importante, de alguma forma damos um jeito de fazer acontecer. Nós descobrimos uma maneira de encaixar em nossas agendas. Da mesma forma, nosso Salvador Jesus Cristo oferece-nos diariamente tesouros eternos da sua palavra e a oportunidade de falar com seu Pai, o Deus do universo, e de compartilhar os nossos corações e necessidades. E contudo ainda criamos desculpas dizendo que não temos tempo para colocar a oração em prática. Então, decida hoje que você dará à oração a prioridade que Deus quer que ela tenha em sua vida. Comece por iniciar cada dia em oração e termine cada dia também com oração. Melhor ainda, junte a oração à leitura da palavra de Deus, quer seja 1 hora ou apenas 15 minutos. Agende um horário para estar com o Senhor e veja o que Ele fará a partir disso em sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia! Eu quero dizer que eu estou nessa batalha junto com você para aprender a programar a oração diária todos os dias, pelo menos pela manhã e à noite. Tirar um tempo, pelo menos pela manhã e à noite. Então, agora vamos falar um pouco sobre esse capítulo maravilhoso? Oração programada. O que é uma oração programada? É um tempo que nós reservamos exclusivamente para o Senhor e para o nosso relacionamento com Ele. Então, quando nós programamos uma oração, nós tiramos. Você já viu quando você pega uma máquina e você faz uma programação na máquina? Todos os dias, naquele horário que você programou, ela começa a trabalhar. Quando você pega o seu celular e você programa ele para despertar todos os dias às 6 horas, todos os dias às 6 horas, ele desperta para te acordar. Então, isso é programar. É você pegar uma agenda e você decidir no seu coração, olha, a partir de hoje, das 6 às 7 da manhã, é o meu horário de oração com o Senhor. Então, nesse tempo, eu estarei com o Senhor. E você vai, dentro do seu coração, decidir que aquela hora, ela é exclusiva para você e para o Senhor. Isso não quer dizer que você não vai orar durante o dia. Isso não quer dizer que você não vai orar sem cessar. O que é orar sem cessar?
É você estar constantemente falando com o Senhor. É você estar constantemente vigiando os seus pensamentos, não deixando que maus pensamentos caiam para o seu coração, mas entregando diante dele todos aqueles pensamentos, aquelas setas inflamadas que vêm na sua mente. Então você está orando, você está falando com Deus. O que é orar? Orar é o privilégio de podermos falar com o Todo-Poderoso, Criador do universo, do céu, da terra e de tudo que há. Então, Jesus, ele foi na cruz, ele se entregou e ele restituiu para nós a nossa capacidade de nós interagirmos com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, de nós falarmos com Ele, de nós ouvirmos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, é algo tão sobrenatural, tão forte, tão poderosa a oração. A oração é a atitude de falar e ouvir o Pai. Ouvir, falar e ouvir Jesus Cristo, falar e ouvir o Espírito Santo. É a atitude de conversar com eles, de poder falar e de poder ouvir o que ele fala para nós. E ele fala. Muitas vezes a gente fala, Deus está em silêncio, ele não fala comigo. Muitas vezes ele está falando e a gente não está dando ouvidos para aquilo que ele está dizendo. Então, a oração programada é algo tão maravilhoso que é você dizer para o Senhor que Ele está acima de tudo e de todos na sua vida. Lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13, nós vamos fazer um pequeno comentário sobre esse capítulo. Então, lá no versículo 5 e 6 diz assim: cuidado com a hipocrisia. Isso eu estou falando com as minhas palavras, o que está dizendo no capítulo 6, no versículo 5 ao 13. Então, com as minhas palavras, eu estou dizendo o que está escrito lá. E aí eu te encorajo a você pegar essa passagem, ler e meditar nela também, assim como eu fiz. Olha, e assim no versículo 5, 6 diz assim: cuidado com a hipocrisia. Não use a oração para ser visto pelos outros. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que te vê e vê tudo que você faz, ele te recompensará. Então, quando a gente programa uma oração, nós programamos um encontro com Deus. Nós vamos para o nosso quarto, nós fechamos a nossa porta. Nós não vamos fazer como os hipócritas que vão para os lugares só para orar, para ser ouvido. Pessoas que se levantam e oram só para mostrar que são pessoas de oração. Então, aquelas pessoas, quando a gente faz dessa forma, nós já recebemos a nossa recompensa pelas outras pessoas. Falam, olha como ele é de oração, olha como essa pessoa é assim e assim. Agora, quando nós vamos para o nosso quarto e quando nós fechamos a nossa porta e intimamente temos um encontro com Deus, Ele vê todas as coisas, inclusive o nosso coração. E Ele, que vê tudo e que não pode ser visto, é Ele que nos recompensará. E eu fiquei analisando esses dois versículos e imaginei: será que a gente prefere a recompensa dos homens ou a gente prefere a recompensa de Deus? E aí eu te pergunto, você está preferindo a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Sabe como que você vai saber essa resposta? Simples, você vai observar suas atitudes, porque as suas atitudes comprovam a sua decisão interior, a sua decisão inconsciente. Através das suas atitudes, você vai saber se você está preferindo
ser reconhecido pelos homens ou ser reconhecido por Deus. Olha que incrível. Então eu quero te incentivar a fazer a oração programada, a tirar um tempo de qualidade para entrar na presença do Senhor, a marcar um encontro com Ele todos os dias, a tirar um tempo da sua agenda todos os dias para encontrar com Ele. Nós vamos continuar a refletir no capítulo 6 de Mateus, lá no 7 e 8 diz assim: antes de você abrir a boca para pedir, ele já sabe o que você precisa. Não precisa ficar repetindo frases que acabam por perder o sentido. Então, quando você marca um encontro com o Senhor, antes mesmo de você abrir a boca para fazer um pedido, ele já sabe de tudo que você precisa. Então, não tem necessidade. Às vezes, a pessoa pensa que tem que ficar repetindo uma mesma oração ali, repetindo aquela mesma oração, que é aquilo que vai tocar o coração de Deus. Não é. Não é. Quando você fica repetindo, ela acaba talvez até por perder o sentido original que ela teria. Então, o que o Senhor fala para nós aqui é que quando a gente for orar, a gente deve adorá-lo. A gente deve confessar os nossos pecados. A gente deve agradecer e suplicar pelas vontades que a gente tem. Lembra daquele capítulo que a gente aprendeu sobre o Acaz? A adoração, confissão, ação de graças e súplica. É como se fosse um protocolo para ajudar a gente a orar. Então Deus se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração, desde que os nossos desejos não entrem em conflito com a perfeita vontade dele. Então, às vezes eu penso que eu vou receber as coisas do Senhor porque eu fico repetindo ali uma espécie de mantra, eu fico repetindo ali uma espécie de oração. Aí eu penso que é aquilo que vai tocar o coração do Senhor. E não é. O que vai tocar o coração do Senhor é o meu coração quebrantado. É a minha adoração. É eu reconhecer que eu sou pecador e confessar os meus pecados. E ter uma atitude de gratidão para com Ele. Daí eu vou poder suplicar aquilo que eu quero também. Deus se agrada em me dar aquilo que eu quero também. Então, antes de eu começar a orar, eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ter uma posição diante dele. Uma posição de gratidão, uma posição de humildade, uma posição de adorador. Eu tenho que confessar os meus pecados, reconhecer os meus pecados, reconhecer que eu sou pecadora. Então eu marquei um horário. Antes de eu chegar para esse encontro, eu tenho que refletir sobre isso em mim. Eu vou ter das 7 às 8 da manhã, eu marquei um encontro com o Senhor. É a minha oração programada. Então, nesse tempo de encontro com o Senhor, antes de eu entrar para esse encontro, eu vou refletir sobre mim mesma. Eu vou entrar com uma atitude de adorador, com atitude de humildade. Eu vou entrar ali, pedir perdão pelos meus pecados, reconhecer que eu sou falha. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou suplicar por aquilo que eu desejo no meu coração. E vou analisar se o que eu desejo no meu coração é algo que agrada ao meu Deus, porque eu já sei e eu já entendo a diferença entre o bem e o mal. Não adianta eu querer pedir a Deus uma coisa que é para fazer mal para os outros, que Ele não vai dar e nem deve dar mesmo, porque isso não vai fazer bem para mim. Olha que lindo. E aí eu continuei refletindo sobre a oração programada lá no capítulo 6, fiquei refletindo sobre a oração. Lá do 9 ao 3, ensina para nós a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Então eu fui refletindo sobre esta oração. E eu entendi que quando a gente orar,
Nós entramos lá na nossa oração programada, nós já refletimos sobre nós, louvamos, adoramos, e aí eu estou fazendo a minha oração. Como que eu devo fazer a minha oração? De que forma? Quais as palavras que eu devo usar? Então vamos refletir na oração do Pai Nosso, porque é a oração perfeita que o Senhor Jesus trouxe para nós. Os discípulos pediram: me ensina a orar, Senhor. E o Senhor ensinou. O Senhor fez um resumo de como deve ser a nossa oração. Então, eu anotei algumas coisas que veio no meu coração e diz assim: quando eu estiver orando, eu devo falar assim. Eu devo chamá-lo de Pai. Então, quando eu vou orar, eu vou me referir a Ele como meu Pai. Pai. Porque Ele é o meu Pai. Eu sou filha. Eu sou filho. Eu sou herdeira. Eu sou herdeiro. Eu sou princesa. Eu sou príncipe. Ele é o meu Pai. Quem é o meu pai? Meu pai é o criador do universo, do céu, da terra. Como eu sou privilegiada, porque ele decidiu me fazer filha através de Jesus. Olha que privilégio. Então eu já entro com sensação de ser privilegiada, com um coração grato, reconhecendo que Ele é o meu Pai e que eu posso deitar no seu colo, eu posso abraçá-lo, eu posso ter ali tempo com Ele, de aconchego, de cuidado, de segurança, porque Ele é o meu Pai, o meu paizinho, o meu papai. Então eu entro na, na presença dele com essa gratidão, entendendo que eu estou falando com meu pai, que eu tenho que é intimidade. E aí eu vou reconhecer que ele é santo e que eu não sou merecedora do amor que ele me dá. Porque é um Deus tão maravilhoso, tão esplêndido, que me faz filha. Ele é santo, como eu sou pecadora. E ele me amou, eu sendo pecadora, eu sendo suja, eu sendo impura. Ele me amou a ponto de me fazer filha dele. Ele é santo, ele é amoroso, ele é poderoso. Então, nesse momento, eu vou entrar num estado de louvor, de adoração, de reconhecimento que ele é, que tudo pode, que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é príncipe da paz, que ele é pai da eternidade, que ele é tudo. Ele é tudo, ele é a vida, ele é o oxigênio, ele é a minha alegria, ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu escudo, meu baluarte, ele é tudo. Eu vou entrar em um tempo de adoração, de reconhecimento que para ele, por ele e dele são todas as coisas, é que ele é o Senhor. Não sou eu, ele é que é o Senhor. E aí, nesse momento, eu vou querer do fundo do meu coração que o reino dele chegue a todos e que todos se rendam e que sintam como eu estou sentindo ali, aquela perfeita vontade dele, aquela perfeita vontade que o reino dele venha, invada esse planeta, invada todos os corações, que todos possam receber o reino dele, assim como eu estou recebendo ali naquela hora, que eu possa entender que a vontade dele é perfeita. O que ele quer é perfeito. É diferente daquilo que eu quero, porque eu nem sei o que eu quero direito. E eu nem sei o que eu quero, se o que eu quero é bom ou não, mas ele sabe tudo e a vontade dele é perfeita. Que essa vontade possa se espalhar pelo planeta, que o reino dele possa chegar a todos os humanos, a toda a humanidade. E aí eu vou suplicar para que a vontade dele, eu vou suplicar para que a minha vontade seja igual à vontade dele, para que a sua vontade seja igual à vontade dele, para que a vontade da humanidade seja igual à vontade dele. Por quê?
porque a vontade dele é perfeita, é agradável, é boa. E se nós nos submetermos à vontade dele, nós teremos um mundo perfeito, agradável e bom. E aí depois eu vou pedir pelo suprimento diário. Eu vou pedir para que não falte na minha mesa o alimento, para que não falte na minha vida os amigos, para que não falte na minha casa a união. Eu vou pedir o suprimento diário. Eu vou pedir o pão de cada dia, o pão físico e o pão espiritual. Eu vou pedir o alimento para minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo. Eu vou pedir o equilíbrio. E aí eu vou começar a fazer os meus pedidos a Ele de uma forma assim, um coração tão grato, né? E eu vou entender que eu preciso liberar perdão, como eu fui perdoada. Eu fui tão perdoada, então eu devo perdoar também. E aí eu começo a liberar perdão a todos que me ofenderam. E eu começo a interceder por aqueles que me ofenderam, da mesma forma que eu intercedo por mim. Eu intercedo por todos, eu entro em intercessão. Naquela minha oração programada, naquele meu tempo, naquele meu encontro com Ele, eu percebo quanto eu fui perdoada e que eu também devo perdoar a todos, porque se eu não perdoar, eu não vou ser mais perdoada, porque Ele já me deu esse entendimento. Então agora eu quero perdoar, agora eu quero resgatar, agora eu quero me relacionar bem com todos, agora eu quero ter paz, agora eu quero ter união na família, agora eu quero ver realmente a felicidade tomando conta da minha casa, dos meus vizinhos, de todos. Olha que lindo! E aí eu vou confessar, e eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu vou suplicar para que Deus não permita que o diabo me tente. Eu vou suplicar para que nenhum mal chegue à minha tenda. Então eu confessei, e aí eu vou clamar para que eu não entre mais em tentação, para que eu não fique mais daquela forma, para que eu não faça mais as coisas que não devem ser feitas. E aí eu vou entregar e reconhecer que todo poder, que o reino e a glória são dele, por ele, para todos sempre. Amém. Oh, glórias a Deus, aleluias. Tempo com Deus, né? Mas quando a gente fala dessa oração programada, desse tempo com Deus, só de falar a gente fica emocionado, né? Você já imaginou todos os dias você ter um encontro com Ele? Você poder estar com Ele? Tempo reservado para Ele? Né? Isso não quer dizer que você deva orar sempre de forma programada. A oração também ela pode ser espontânea. Só que na oração espontânea, a gente vai falar no próximo capítulo. Então, a gente tem oração programada, mas a gente também tem oração espontânea. Da oração espontânea, nós vamos falar no próximo capítulo. Como é lindo esse tempo com Deus, já imaginou? Ali em Tessalonicenses capítulo 5, 17, diz assim: orem sempre. Somos encorajados a orar sem cessar. Isso significa nunca distanciar-se da atitude ou ação de falar com Deus e ouvi-lo. Então, o que é orar sem cessar? É a gente nunca distanciar dessa atitude de oração. Da gente estar alerta, observando o que está acontecendo, e se alguma coisa começou a dar errado, ora, clama, entrega ao Senhor e Ele te fortalece na hora para você vencer aquele mal, aquela seta, aquela retaliação do inimigo. Então, vamos fazer uma definição aqui do que é orar. A gente entendeu que oração programada é a gente marcar um encontro com Ele.
A gente fez assim, como se fosse os passos de como orar, que é onde Jesus deixou para nós ali em Mateus capítulo 6, que ficou lindo, né? E nós fizemos como se nós estivéssemos ali dentro da oração programada. Mas afinal, o que é orar? Olha como é lindo. Orar é conversar com o Todo-Poderoso, Criador do universo. Que honra, porque Ele está presente e Ele se importa conosco. Então, quando a gente entende isso, o nosso coração, ele se quebranta perante o Senhor, né? Porque a gente entende que a oração, ela é uma oportunidade permanente de nós tirarmos o proveito máximo, de nós silenciosamente louvarmos Ele, agradecermos, dependermos dEle a qualquer momento e em qualquer contexto, em nossas mentes e em nossos corações. Então, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, nós temos uma conexão, um canal aberto em que nós podemos falar com Ele continuamente, orar sem cessar. Nós podemos falar com Ele continuamente. Nós podemos, em silêncio, estar louvando a Ele. Nós podemos, em silêncio, estar agradecendo, dependendo dEle, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer contexto da nossa vida. Então, nós vamos estar orando nas nossas mentes e em nosso coração. Agora, na nossa oração programada, nós podemos fazer tudo isso e em voz alta. Ou, se preferir, em silêncio também, só com a mente. Mas quando a gente fala em voz alta, é como se aquilo ecoasse pelo universo, sabe? É tão maravilhoso. Então, nós precisamos de entender que a oração é uma oportunidade permanente que nós temos de tirar o maior proveito desse tempo de conversa com o Criador do universo. A oração é uma oportunidade que nós temos de louvá-lo, de engrandecer o nome dele, de mostrar para ele que nós somos dependentes dele. Então a oração é uma conversa. Então eu não preciso de ficar fazendo orações repetitivas. Eu não preciso de ficar falando mantras. Eu não preciso. Porque quando eu vou conversar com ele, eu vou conversar aquilo que está no meu coração, no meu entendimento, da minha forma, no meu idioma. Eu vou conversar com ele da forma que ele quiser que eu converse, porque eu vou estar me entregando a ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós ainda vamos poder falar ainda também de conversar com Deus em línguas, né, que é um dom do Espírito Santo, mas isso vai ficar para outro vídeo, né? Que as nossas orações sejam como incenso agradável a Deus, e que o nosso levantar de mãos seja como oferta da tarde. Então, quando a gente aproveita esse tempo, essa oportunidade, então, que essa oportunidade, ou seja, que as nossas orações, elas subam a Deus como incenso agradável. E quando nós levantarmos as nossas mãos ali, no nosso tempo com Ele, que Ele possa receber isso como oferta. Nosso louvor, nós levantamos a mão para Ele porque nós nos rendemos. Tempo de qualidade. Por quê, gente? Porque a oração ela é parte crucial da vida do cristão. Se nós não orarmos, nós não temos relacionamento com Ele. É como você conviver numa casa com uma pessoa e nunca falar com ela. Você vai ter relacionamento com ela? Não. Então a oração é você pegar essa oportunidade e tirar o máximo proveito para conversar com Ele, para se relacionar com Ele, né? E junto com essa atitude de oração constante, deve haver momentos em que nos comprometemos a orar como parte da nossa agenda. Então, nós estamos ali constantemente orando, constantemente louvando, constantemente falando com Ele,
usando no máximo essa oportunidade que nós temos. E aí, nós vamos usar isso também para colocar na nossa agenda diária. Oração agendada, oração programada, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Momentos que intencionalmente nos concentramos somente na oração. Assim, com nossa atitude de tirar um tempo exclusivo para conversar com Ele, demonstramos que Ele está acima de tudo e de todos em nossa vida. Então, eu quero deixar aqui para você uma definição: oração diária, agendada, programada. O que é uma oração programada? Momento intencional onde nós nos concentramos somente na oração. Então, nessa oração, nós podemos louvar, nós podemos engrandecer, nós podemos pedir, nós podemos confessar nossos pecados. É conversa com Ele, né? Assim, nós fazendo assim, com nossa atitude de tirar um tempo exclusivo para conversar com Ele, nós demonstramos para Ele que Ele está acima de tudo e de todos em nossa vida. É uma forma de a gente mostrar o nosso amor para Ele. O que é amar a Deus? É obedecê-lo. E Ele diz para nós orarmos sem cessar. Então, nós estamos obedecendo, nós estamos amando, né? Então, é preciso, gente, para isso acontecer, é preciso ter decisão e disciplina. Eu falo isso porque eu mesma estou trabalhando isso em minha vida. Decisão e disciplina. Então, eu vou colocar na minha agenda o meu horário, o meu encontro com Deus. Eu posso colocar assim, ao invés de oração programada, encontro com Deus. Então, eu vou fazer um encontro com Deus todos os dias, de manhã e à noite. De manhã, a primeira coisa, à noite, antes de deitar. Eu posso começar assim. E aí, eu posso marcar encontro com Deus de madrugada. Eu posso marcar encontro com Deus à tarde. É um tempo em que eu vou conversar com Ele, que é a oração, né? E que eu vou tirar somente para Ele. Mostrar para Ele o quão importante Ele é para mim. Mostre com a atitude que você vai ter de disciplina, né? De decisão. Você vai mostrar a Deus que Ele é mais importante do que as suas responsabilidades. Com essa atitude e essa decisão, você vai se disciplinar para mostrar a Deus que Ele é mais importante do que as suas responsabilidades do dia a dia. Ah, mas hoje eu tenho que sair, eu tenho um exame marcado, tal. Eu vou me levantar mais cedo e vou ter uma hora com meu Deus. Ele é mais importante do que esse exame marcado. Ah, mas eu tenho uma prova tal hora. Eu vou programar a minha oração para que eu faça antes dessa prova, porque Deus é mais importante do que essa prova. Então, com a minha atitude, com a minha disciplina, eu vou mostrar para Ele que Ele é mais importante do que as minhas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Davi, mesmo sendo rei, ele deixou claro que ele mostrava para Deus de manhã, de tarde e de noite o amor dele para com Deus. Está lá em Salmos. Daniel, mesmo enfrentando a morte, ele não parou de orar. Ele orava 3 vezes por dia. Tanto é que a gente sabe a história de Daniel. Foi jogado na cova dos leões e Deus o salvou. Por quê? Por causa da atitude, da decisão de Daniel. E Jesus, então? Jesus nem se fala. Jesus tirava tempos e tempos de oração para ir conversar com o Pai. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter uma atitude e devemos ter a disciplina. Então, por exemplo, eu marquei para 7 até as 8 horas. Aí, eu vou entrar
Faltando 5 minutos para dar 7 horas, o inimigo lança uma seta. Aí você fala, ai, hoje eu não vou poder ir não, deixa para amanhã. Ai, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E você acaba nunca fazendo. Então você tem que entender que você está marcando um encontro com o Todo-Poderoso. Não é qualquer pessoa. E você precisa entender que quando você entrar lá e conversar, e você precisa crer que Ele está te ouvindo, que Ele está te vendo e que Ele está respondendo. No início você pode até sentir assim, ah, eu estou falando sozinho. Ah, não estou ouvindo nada. Mas com a sua persistência, com a sua demonstração de amor por Ele, você começa a sentir. Porque também nessa hora você pode colocar também um versículo para você ler, um capítulo para você ler. Você pode ler a palavra, você pode ler o salmo. Já imaginou? Então, que ele seja prioridade na sua agenda. Quer você seja um líder ou quer você seja um liderado. Quer você esteja num alto cargo ou quer você esteja num cargo mais inferior. Quer você tenha muitas responsabilidades, quer você não tenha tantas responsabilidades. Tudo é questão de decisão e de disciplina para fazer aquilo acontecer. É claro que Deus exerce em nós o querer e o realizar. É claro que sem Ele nada podemos fazer. Então, por isso, eu não tenho a disciplina, eu não tenho a força. Eu vou clamar a Ele e Ele vai me dar. E eu vou começar, nem que seja com 5 minutos por dia. E eu vou começar, nem que seja com um versículo por dia. Só essa vontade que eu demonstro, Deus atua em mim. Olha como é maravilhoso, né? Ó, o que eu quero deixar para você aqui é para você entender a necessidade que nós temos de orar todos os dias, né? Então nós precisamos de agendar oração com o nosso cônjuge, nós precisamos de agendar oração com a nossa família, nós precisamos de agendar oração com a nossa igreja. Então nós oramos, nós temos um momento com Deus, um momento a sós, é necessário. Mas também é necessário nós agendarmos oração com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos irmãos da igreja. É necessário agendarmos oração em conjunto. Porque o Senhor fala onde houver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Olha que lindo. Imagina você levar essa ideia, levar esse conceito da oração programada para toda a sua família e todos começarem a programar um tempo com Deus. E vocês puderem programar um tempo com Deus em família também, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, né? Com a igreja, com o marido, com a esposa, uma vez por dia, maravilhoso. Fazer um devocional antes de sair para trabalhar. Olha que lindo. Então, quando agendamos algo, nós estamos menos propensos a esquecer ou a tratar como algo que vamos ver se dá para fazer ou não mais tarde. Então, nós precisamos de entender a necessidade de orar. A necessidade de programarmos uma oração, de programarmos um tempo para estarmos com Deus. Nós precisamos entender que é um processo e que após um tempo a oração se torna uma rotina. Após um tempo ela vai se tornando um hábito. E após um tempo esse hábito vai se tornando diário, todos os dias. Não só semanal, não só mensal, mas um hábito diário. E após um tempo, isso vai se tornar um prazer que você nunca vai querer abrir mão, porque você vai começar a sentir mais e mais a presença do Senhor. E não existe nada neste mundo que possa se comparar à alegria da presença do Senhor na nossa vida, né?
Então, esse é o objetivo da oração programada. É nós criarmos hábito de orar. É nós tirarmos tempo para orar. É nós tomarmos essa decisão e termos essa disciplina. Esse é o objetivo da programação. Nós programamos para que aquilo não fique sem acontecer. Amém? Deus é maravilhoso, não é? Então, que nós possamos programar as nossas orações. Agora, eu quero deixar para vocês um exercício, como eu faço todo final de vídeo. Um exercício para você. Mas antes de deixar o exercício, eu quero te pedir que você curta o canal, se inscreva e que você compartilhe bastante com todos aqueles que você sente no seu coração que essa palavra vai ajudar, que essa oração programada vai ajudar, com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, irmãos, parentes, com todos aqueles, porque essa palavra é uma palavra de Deus para a nossa vida e é muito forte, muito maravilhosa. Amém? Então vamos passar ao exercício. O exercício dessa semana é o seguinte: primeiro, pegue o seu caderno de oração. Então você já tem um caderno de oração? Você já fez o seu caderno, já separou? Então fica bem ligado que daqui uns dias eu vou colocar um vídeo específico ensinando passo a passo e fazendo com você o caderno de oração, tá bom? Então, se você já tem o seu caderno, já pega ele e já vamos fazer. Se você não tem, separa um caderno para ser o seu caderno de oração e já vamos fazer esse exercício. Primeiro, agende um horário para estar com o Senhor. Analise o seu dia, analise o que você tem feito, o que você precisa, quanto tempo disponível você tem e quanto tempo você deseja tirar para o Senhor. E aí eu coloquei aqui, vamos começar com 15 minutos de manhã e 15 minutos antes de ir dormir. Ó, 15 minutos pela manhã, 15 minutos antes de dormir. Com a execução diária desses 15 minutos, você vai ver como que você vai conseguir fazer mais tempo. E eu quero que você me conte nos comentários se você está fazendo, como você está fazendo e quais os resultados que você está tendo. Eu fico muito feliz de receber o seu feedback. Muito bem. Tirou os 15 minutos, o que você vai fazer nas primeiras semanas? Primeiro, você vai ler lá o capítulo 6 de Mateus. Lembra que a gente meditou sobre ele aqui nesse capítulo? Ó, Mateus capítulo 6, do 5 ao 13, tá falando sobre oração. E aí você vai começar louvando, adorando, você louva ele, adora ele pelo que ele é, pensa nesse Deus, pensa nas suas qualidades, pensa no Deus, pensa o que ele é e começa a adorar e louvar. Depois, você vai confessar os pecados que você cometeu nesse dia. Já é pela manhã, quando você estiver fazendo pela manhã, aí você vai pensar, não tenho muito hoje, porque acabei de levantar. E à tardezinha? Aí você confessa aqueles pecados daquele dia. Por exemplo, se alguém falou com você alto, aí você ficou magoada, e ainda não perdoou, perdoa nessa hora. Fala, Senhor, eu quero liberar perdão agora para fulano que não teve educação comigo hoje, não falou bem comigo, me magoou, eu fiquei ferido. Senhor, eu libero perdão. Me perdoa também, Senhor, por eu ter reagido dessa forma. E conversa com o Senhor. Então você louvou, você confessou seus pecados, aí você vai agradecer pelas bênçãos do dia. De manhã você pode agradecer pela noite descansada, pela sua cama, pelo seu agasalho, né? Pelo seu marido, pela sua esposa, por todas as coisas que Deus tem te dado, pela sua família, sua mãe, seu pai, né? À tarde você pode agradecer por tudo que Deus te abençoou nesse dia, pelos livramentos que Ele te deu e que você nem percebeu. Quantas coisas que a gente tem para agradecer, né? Depois que você agradeceu,
Aí você vai interceder por sua casa, pelos seus familiares, né? Intercede pelo país, intercede pelo dia, intercede pelas pessoas que vão chegar perto de você nesse dia. E aí, finalizando, você vai pedir os desejos do seu coração. Porque ele se agrada em satisfazer os desejos do seu coração. A palavra diz isso: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Pede para ele que seus desejos, que as suas vontades sejam de acordo com a vontade dele, né? E lembrando sempre que no final, você sempre tem que dizer: Senhor, eu venho aqui e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre que você finalizar a sua oração, você vai dizer que ora em nome de Jesus, porque você está ali perante o Pai em nome de Jesus, porque é Jesus que abriu o espaço para você ter essa oportunidade. Amém? E aí você fez, esse é o seu exercício. O exercício para você começar a fazer a oração programada. E aí depois você me conta como você vai levar muito mais de 15 minutos. Quando você perceber, você já está horas ali na presença do Senhor. É maravilhoso, muito maravilhoso. Amém? Então agora nós vamos orar para finalizar o vídeo. E nós oramos sempre a oração que está aqui no livro. Que no final de cada capítulo tem uma oração maravilhosa que ele deixa aqui. Vamos orar comigo? Senhor, quando eu olho para o meu dia normal, eu vejo um monte de coisas que eu sequer poderia imaginar não fazer. Cada dia, todos os dias. E, no entanto, a oração, por que será que eu simplesmente não defino um tempo do meu dia para algo tão especial? Ajuda-me a não continuar a cometer este erro. Obrigada, Senhor, por estar sempre aqui, pronto para falar comigo. Eu me comprometo, Senhor, a estar pronto para me comunicar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E glórias a Deus. Aleluia. Então, eu quero te encorajar a fazer todo esse estudo comigo. Volta lá no primeiro vídeo. Você que ainda não fez os primeiros vídeos, volta lá e começa do primeiro e vai fazendo os exercícios e vai continuando a estudar comigo esse plano de batalha para a oração. Grandes vitórias Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida, porque senão você não estaria ouvindo esse vídeo aqui agora. Então Deus tem um grande propósito na sua vida. Se renda a Ele hoje. Peça a Ele hoje. E Ele vai te ajudar. Amém? A paz do Senhor. Fique com Deus. E até o próximo capítulo, onde nós estaremos falando sobre a oração espontânea, que será o capítulo 9. Maravilhoso. A paz do Senhor, fica com Deus.